professor, assim, qual que é o papel da filosofia justamente para a gente encontrar esse sentido, né? A gente vê, por exemplo, você se tornou extremamente popular, né? Eu acompanho o seu trabalho há anos, para não dizer décadas, né? Eu conheci você pessoalmente lá em 2005, né? Já acompanhava o seu trabalho antes Bom, disso. obrigado. E de lá para cá eu tô grudado também. Minha esposa é seu fã, ela tá louca, né? Eu disse, ó, vou falar com Cortella hoje. Ela disse, eu não acredito, né? E aí, assim, a filosofia ela se tornou popular, ela entrou na moda e a gente está resgatando muitos filósofos, né? Eu, por exemplo, simpatizo muito e sou um seguidor aqui da filosofia estoica. Tem até o meu Marco Aurélio aqui de estimação aqui me inspirando diariamente. E como é que se explica isso, né? Por que a filosofia voltou a estar na moda, apesar, né, de um discurso político meio que refratário, querendo achar que a filosofia é perda de tempo, que não precisa estar nas escolas, que a gente deveria ter uma educação mais utilitarista, né, digamos assim. Mas mesmo assim as pessoas têm procurado, né, a filosofia, você, outros filósofos como Karnal, Pondé também, enfim. A quem se deve, né, essa procura, né, pela filosofia agora, nos tempos atuais, que são tempos, né, tão repletos de tecnologia, de modernidade, e as pessoas estão procurando refúgio na filosofia? Pois é, a grande questão é filosofia e nós com isso, né? Como é que a filosofia ela tem as suas interfaces com o mundo dos negócios, da tecnologia, da religião, da política, da ética, da carreira, isto é, como é que ela pode nos auxiliar a fazermos melhor, né, aquilo que a gente quer e deve fazer. Nesse sentido, a filosofia, que é a mãe original de todas as áreas do conhecimento no Ocidente, ela, durante algum tempo, ficou quase que trancada, né, no quarto, como se fosse a louca da casa, né, que vez ou outra saía do quarto para criar algum problema, perturbar certos sossegos, inclusive porque o mundo, né, no campo da praticidade, especialmente depois, né, da técnica e da tecnologia, ele ganhou uma dimensão muito mais de concretude, né, do que apenas, ainda bem, né, de apenas reflexão ou, para usar o nome de uma das obras do teu Marco Aurélio, só de meditações. Né? E nessa hora, claro, vale demais imaginar que a filosofia ela ganhou mais presença porque ela coincidiu com duas coisas que são muito positivas. Primeiro, uma tecnologia muito avançada, um mundo apressado, fez com que algumas questões ligadas à nossa existência, aquilo que nos angustia, elas começassem a vir à tona. Entre elas, por que eu faço o que faço? Qual é o sentido da minha própria existência? Por que eu estou nessa correria o tempo todo? Acumulo bens, é importante, mas como é que eles são partilhados? São partilhados? Né? Isto é, questões que não se tinha antes uma perspectiva tão densa, né, de trazê-las à tona, porque o cotidiano ele não era em voz alta do modo como ele é hoje e com o apressamento que tem. Houve uma segunda coisa, e essa sim facilitou imensamente. Tecnologias de informação e comunicação, formas de presença no mundo digital, a expansão das trilhas, né, daquilo que é a web, que fizeram com que, por exemplo, a minha sala de aula, 35 anos na PUC São Paulo, onde eu dei aula e saí como professor titular, né, fiquei lá até 2012, 35 anos nas outras instituições, com 50 alunos em sala de aula, 40, e as quatro paredes. De repente, o mundo digital, ele demoliu essas paredes. Ele fez com que eu passasse a ter presença no rádio, na televisão. Eu e outros amigos que você mencionou antes, passamos a ter podcasts, passamos a estar, né, nas redes sociais. Você imagine hoje 12 milhões de pessoas têm sua presença nas redes sociais, né, que eu tenho e que a Agência Sofia faz a coordenação, né, e a gestão para mim. Já imaginou? Quem diria, né, que habituado a ter, digamos, num ano extremamente farto, 200 alunos na universidade, né, 4 turmas de 50, que, de repente, isso apareceria, né, de um modo hiperdimensionado. Então, é claro que, de um lado, a agonia do mundo, para usar a expressão mais antiga da literatura, e, por outro, uma facilitação tecnológica, a junção desses dois fatores colocaram a filosofia, né, com alguma moda,
evidentemente que ela não é só moda, mas ela também é moda. E nós precisamos cautela para que ela não se torne apenas moda. Vem resistindo, vem trazendo questões, vem se popularizando, e eu gosto disso. Quando alguém diz assim, você escreve livros ou faz falas de autoajuda, digo no sentido filosófico clássico, sim. Afinal, o lema de Sócrates, há 2.500 anos, era conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, isto é, conheça-te, né, e conhece-te para poder se ajudar. Então, nesse sentido, eu não tenho nenhum tipo, né, de recusa a essa expressão, porque, como eu digo sempre, o que mudou na história não foi tanto a ideia de filosofia, foi a ideia de autoajuda. E essa, em alguma medida, acabou se banalizando. Por isso, popularizar sem banalizar, fazer com que haja uma divulgação, uma disseminação, né, da reflexão filosófica, e ela penetrando em vários lugares, né, em várias dimensões, é algo que mostra que a filosofia retoma, inclusive, aí eu concluo, retoma alguns dos seus fôlegos clássicos. Né? No mundo grego clássico do século V e IV a.C., ela se dava na praça, no mercado, nos lugares, em centros de estudos, aquele fundado por Platão, né, chamado Academia, ou outro fundado por Aristóteles, chamado Liceu, né, em espaços na ágora, para usar um termo, né, que acabou se dimensionando. O mundo digital é uma grande ágora, uma grande praça de encontro, e como toda grande praça, tem coisas que são muito boas e outras que são horrorosas. Tem gente que chega para aprender e partilhar, e outras pessoas que chegam para derrotar. Tem gente que gosta menos do braço dado e mais do punho aberto. Então, isso altera um pouco mais a filosofia. Ela sozinha não resolve, mas ela não pode ser descartada e colocada no quarto outra vez, trancadinha, como se fosse mero delírio de gente de barba, né, branca e que se dedica a devaneios.